peço a atenção dos irmãos, por gentileza. Nós vamos então agora dar início à nossa reunião desta noite, né? E eu quero apresentar a todos os nossos irmãos a minha saudação com a paz do Senhor, desejando que esta paz que é dos céus possa estar também na companhia de cada um dos nossos irmãos. Eu acredito que todos tenham vindo com este desejo, né? Com este objetivo muito sincero na sua alma, nos seus corações, que é de poderem receber mais uma vez, para o fortalecimento de sua fé, de seu espírito, todo este poder, virtudes e bênçãos que nós não só cremos, mas temos certeza que já se fazem presente neste exato momento, né? Então, para oficializar a nossa reunião, nós iremos fazer uma oração, e eu convido os irmãos, por gentileza, a se colocarem em pé, e com um ato de respeito a Deus, né, e a todos os demais santos que estão aqui na nossa companhia, eu peço aos irmãos a se colocarem em sentido de reverência, de cabeças curvadas, olhos fechados, e de mãos estendidas aos céus, como um ato de respeito, né? Nós iremos então fazer a nossa oração. Ó bondoso Deus, querido e eterno Pai, bendito e amado Jesus, neste momento nós aqui estamos mais uma vez na Tua Santa Igreja, e diante, ó Pai, aqui deste banquete espiritual, onde se encontram os Teus santos e anjos que deixaram os céus e toda a região celestial para estar aqui na nossa companhia. Cremos e confiamos, Pai, que eles aqui estão justamente com este desejo, não é, com este objetivo de nos dar da Tua graça, do Teu poder e de todas as Tuas virtudes. Por isso é que para esta reunião que se inicia agora, nós pedimos à Senhora Santa Avó Rosa que juntamente com o Santo Irmão Aldo, com Jesus Nosso Senhor, aqui possam estar conosco, não é, nos dando mais entendimento, nos dando mais sabedoria, para que nós possamos entender, Vó Rosa, com muito mais facilidade, né, as Tuas palavras, os Teus ensinos que nós iremos ouvir logo mais, tanto contida neste boletim, como também cantados pelos nossos irmãos do coral. Crendo e confiando, Santa Avó Rosa, que assim vai se dar durante todo o transcorrer desta reunião, e que nós entregamos em Tuas mãos, nas mãos do Santo Irmão Aldo, em Tuas mãos, querido Jesus, declarando esta reunião iniciada para a honra, louvor e glória do nosso Deus e de todos os seus demais santos e anjos do reino dos céus. Amém. Igreja forte, número 1 do nosso irmão. Thank you.
adorado, neste lugar foi colocado, pois sempre foi um servo honrado. Ele está a te chamar, Ele tem amor por nós. Vem ouvir e aceitar, vamos ouvir a sua voz. Agradecemos ao Primaz, a nossa Santa Rosa, que nos guiam a Jesus, para a salvação nos dá. Irmãos, neste momento eu quero primeiramente agradecer a todos pela sua presença, pela sua atenção, e também, em nome da Santa Avó Rosa, em nome do Santo Irmão Aldo, eu quero agradecê-los por ter atendido o apelo que foi feito, dando as suas contribuições, fazendo o seu ofertar, e eu desejo muito que as bênçãos e a graça destes santos possa sempre estar na vida, na companhia de cada um dos irmãos. Irmãos, agora nós iremos então passar para a parte mais importante da nossa reunião, que é a parte da mensagem, onde nós temos então a oportunidade de poder ouvir palavras que nós cremos e temos certeza que são vindas dos céus. Já dizia o nosso santo profeta irmão Aldo, quando ele estava aqui fisicamente entre nós, por muitas vezes ele falou isso à igreja, e eu acredito que os irmãos vão se lembrar, quando ele disse que o objetivo principal da sua mensagem, dos seus conselhos, não é desfazer de ninguém, não é colocar aquele contra este, não é desmerecer, mas ele falava, é para o seu bem, para a sua felicidade e para que venham alcançar, adquirir para seu espírito todas as qualidades existentes em Deus, que é justamente o que vai fazer com que Ele os reconheça como filhos e possa dar, à pessoa
que assim merecer aquela coroa de glória prometida por Jesus lá no passado. Então a mensagem desta igreja, irmãos, tem como base isto: o seu bem, a sua felicidade, para que todos venham a alcançar para si, para a sua alma, para seu espírito, todas estas qualidades que Deus exigiu lá no passado, exige agora, e assim vai ser, irmãos, até o último dia que Ele permitir que esta igreja esteja na terra, E a primeira mensagem que nós temos aqui neste boletim, uma mensagem do santo irmão Aldo, falando sobre a família, o bem mais precioso que Deus nos concedeu. Irmãos, e a gente tem observado isto num contexto geral, que a instituição que mais tem sido atacada pelo inimigo é a família. Por quê? Porque ele sabe, irmãos, que a sociedade é constituída por famílias, a igreja é constituída por família, o mundo é constituído por famílias. Então tem tentado ele de todas as formas, usando todas as suas artimanhas, todas as suas armadilhas, para poder destruir a maior quantidade possível que ele puder, porque o objetivo dele é este, é a destruição, é o caos, é a desordem. Então nós temos observado, irmãos, que realmente a família, principalmente nos últimos anos, tem sofrido, irmãos, um ataque muito grande pelo inimigo. Então diz aqui: observe com muita atenção esta mensagem preciosa deixada pelo nosso santo e querido profeta irmão Aldo. Mensagem dele, quando estava ainda aqui fisicamente entre nós. Então ele disse: eu, irmão Aldo, estou muito preocupado com a situação de algumas famílias apostólicas e com o rumo que estão tomando parte da nossa juventude e da nossa mocidade. Isto porque estão se deixando levar por amizades e seguindo costumes e caminhos errados, que nunca foram ensinados nesta igreja. Aqui pregamos e ensinamos o amor, a união, a bondade, o respeito ao próximo, a honra, a dignidade, a felicidade e a justiça. Precisamos entender que a família é uma cédula da sociedade e que deve, em sua criação, que teve na sua criação a bênção de Deus e deve ser o abrigo, o lar de pessoas que devem viver em paz, união e harmonia. A formação da família é de grande responsabilidade. Por isso deve ser dado muito valor na união do casal, na formação dos filhos, para que em tudo honrasse a Deus em suas vidas e poderem merecer o amparo, a proteção e as bênçãos dos santos e anjos. Constantemente tenho-lhes ensinado que dentro do lar, entre a esposa, o esposo, deve haver muito respeito, um diálogo sincero, mas os pais precisam conversar muito com seus filhos, sempre procurando responder aos seus questionamentos, lhes aconselhando, com uma palavra de carinho, de afeto, de amor, de incentivo. A educação dos filhos começa, por exemplo, dos pais, aliada aos ensinos da vida material, da vida profissional, como na formação espiritual, isto é, ensinar os seus filhos e sempre procurar convencê-los a proceder bem, a terem um bom comportamento, respeito ao próximo, evitando o mal, as ilusões, as tentações que o mundo oferece e as amizades inconvenientes. Por isso procurem ser amigos de seus filhos e terem muito zelo, muito cuidado com eles, sem distinção,
E quando se tornarem jovens, saberão buscar nos pais os conselhos necessários para resolverem os problemas de cada dia. Infelizmente, um grave problema que assola a humanidade, até no convívio apostólico, infelizmente, é a separação dos pais, né? Motivadas pela falta de amor, de consideração, de respeito, compreensão, fidelidade, ferindo assim as leis de Deus e causando um grande transtorno, rompendo a união familiar. E os mais prejudicados são os filhos, né? Que ficam desorientados, perdidos, muitas vezes tendo que se optar pelo pai ou pela mãe. Aconselha aos pais a refletirem muito sobre a sua responsabilidade e a procurarem cuidar mais dos seus filhos, observando o seu comportamento, procedimento em casa, na escola, na igreja, na sociedade, e sempre buscando uma conversa amiga, né? Para incentivá-los ao caminho do bem e de paz. Quando os filhos ainda são menores de idade, e é dever e responsabilidade dos pais acompanhar seus passos, né? Pois há menores que, influenciados por outros, mentem, dizendo que vão à igreja ou vão ao ensaio, ou até mesmo à escola, mas muitas vezes saem com amigos ou namorados, né? Namoradas, no caso também, e podem se envolver com erros graves e até se perderem. Depois não adianta quererem castigá-los, e outras coisas mais poderão, porém, se esquecerem que foi sua falha em não acompanhar e em não cuidar dos mesmos. Quanto às meninas e moças, principalmente as mães, devem prepará-las para a vida futura, ensinando-lhes os deveres do lar, do casamento, da família, do trabalho. Procure orientá-las em relação às vaidades da vida, uma vez que não fazem parte da doutrina, da disciplina desta igreja, e sejam para elas um exemplo de vida, pois isto os fará se sentirem seguras e amparadas. Então, para isso, as mães precisam e devem ser um exemplo, né? Porque há um ditado, irmãos, que diz que não existe nada pior do que um bom conselho acompanhado do mau exemplo, né? Não há nada pior do que isto, né? Então as mães precisam, né, ser um exemplo para poder ter condições de cobrar, de ensinar para suas filhas o caminho reto, né, o caminho que os conduzirão ao reino dos céus, a terem, né, tanto na vida material, na vida profissional, na vida espiritual, o progresso, o sucesso, né? Então ele diz assim, ó, quanto aos rapazes, os pais precisam e devem ser pacientes e buscarem através do diálogo, serem amigos, né, conselheiros, preparando-os para a vida futura, para o trabalho, mostrando a eles que a lei de Deus rege todas as coisas e que a educação deve ser passada de pai para filho e que os filhos de hoje serão os pais de amanhã. Então o pai precisa ser um exemplo, precisa e deve ser um exemplo para o filho, né? Em todos os sentidos, sempre amá-lo de coração e, se for preciso, sacrificar-se por ele, serás um grande amigo, companheiro do seu filho. Então a mesma coisa, assim como a mãe precisa e deve ser o exemplo, o pai também, né? Porque é como eu falei, não há nada pior do que um bom conselho acompanhado de um mau exemplo. Que adianta o pai dar um bom conselho para o filho se ele é um mau exemplo? Então ele vai questionar, mas por que o senhor está me falando isso se o senhor está fazendo, né? Então daí não terá, irmãos,
vamos dizer assim, um punho firme, né? Para poder educá-los. Então ele fala, infelizmente, pais que não fazem assim, se esquecem de tomar, aliás, esquecem-se do amor e tratam tudo na base da rispidez, da ignorância, né? Isto provoca uma ruptura, né? No amor familiar. Consequentemente, e consequências imprevisíveis aos filhos que não têm o apoio, a sustentação no lar e na família. E aí é onde eles vão buscar fora. E nem sempre, irmãos, o que eles encontram lá é o ideal. É o saudável, né? Isto é uma coisa, irmãos, natural do ser humano, sempre optarem pelo que é mais fácil. Irmãos, e nem sempre o que é mais fácil é o correto, né? É o seguro, é o ideal, principalmente para o Filho de Deus, para o apostólico, que tem ensinos de sobra, né? Então há um conselho aqui muito valioso, muito importante do santo irmão Aldo. E é como eu falei no início, né, irmãos? Olha, nós temos observado isso num contexto geral, né? Que o inimigo, irmãos, ele tem feito de tudo para tentar destruir o povo de Deus, principalmente as famílias. Sabe por quê? Porque ele sabe disso, irmãos. Ele sabe que destruindo uma família, causando uma separação, ele causa um mal não só a duas pessoas, mas ele causa um mal muito grande a ambas as famílias e o seu objetivo principal, que é a igreja. É o que ele quer atingir, né? Então ele fala assim, ó, sejam prudentes, procurem orientar os seus filhos desde pequenos com relação aos problemas do mundo, principalmente as amizades e as drogas, mostrando o perigo e as consequências de amizades que desviam do bom caminho e os levam para o abismo, angústia e tristeza, muitas vezes ceifando a própria vida de um jovem, muito jovem ainda, né, por se entregarem aí aos prazeres do mundo, às ilusões, às drogas, às vaidades, né? Acabam perdendo as suas vidas, irmãos, tão jovens, tão novos, né? Então ele diz assim, ó, expliquem a eles sobre as tentações, sobre as ilusões do mundo, que parecem ser algo bom, né, saudável, bonito, mas na verdade são armadilhas e prazeres momentâneos que trazem arrependimentos, decepções e tristeza para o resto da vida. Então são coisas que às vezes são irreparáveis, né? Não há como consertar mais, não tem como fazer mais, né? Por isso ele fala, pais, entendam que a educação dos filhos vem de berço. E é real, irmãos. A criança, desde o ventre da mãe, ela já entende. Quando o pai, quando a mãe fala, ela tem reação, né? E é como a Santa Avó Rosa dizia, a educação vem de berço. A criancinha lá dentro do berço, os seus primeiros dias de vida, ela já entende, não é? Então ele fala, entendam que a educação dos seus filhos vem de berço, pois as crianças desde pequena devem ser ensinadas a amar a família, o bem, amar a igreja, amar a disciplina, amar a doutrina, e aprenderem com os pais as boas maneiras, a boa educação, o respeito às pessoas, a igreja, a sociedade, né? Por isso ele diz, pais, sejam unidos, justos, pacientes, perseverantes, se amem mutuamente, amem os seus filhos também, façam tudo de bom por eles, peçam sabedoria, peçam forças, para cumprirem a sua nobre missão de pais. Nosso Senhor Jesus muito amou as crianças, conforme está registrado no Evangelho de São Mateus. Então trouxeram-lhes algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orassem por elas. E os discípulos, contudo, os repreendiam.
Mas Jesus ordenou: deixai vir as crianças, não as impeças, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes às crianças. Nosso Senhor ensina que a essência da criança é a inocência e a sinceridade. Mas precisamos ser prudentes, porque com o passar do tempo, se não for acompanhada, incentivada ou guiada no bom caminho, poderá se corromper por costumes errados, amizades, ilusões, tentações, perdendo o brilho de uma infância feliz e abençoada. Por isso, nosso santo irmão Aldo, pastor deste santo rebanho, pai desta igreja, demonstra a sua preocupação, mas nos conclamando a refletir no verdadeiro sentido da família, na união, no amor de pais para filhos, e alertar a toda a família apostólica nesta mensagem, que conselhos e orientações, onde ele finaliza dizendo: receba estes meus conselhos, vivam o verdadeiro sentido da família e serão recompensados por Deus Pai Criador, pelos santos e anjos, em bênçãos e virtudes para um lar muito feliz, próspero e abençoado. E está aí, meus irmãos, esta mensagem, este conselho muito nobre, muito importante do santo irmão Aldo, sua preocupação. Irmãos, e a gente tem visto, inclusive, que os irmãos observaram, até a própria lei hoje em dia induz, leva para o sentido da desvalorização da família, a Sagrada Família. E se a gente observar com o passar dos tempos, dos anos, esta família, a Sagrada Família, ela tem perdido os seus valores, E é justamente neste sentido que a Santa Avó Rosa, Santa Irmã Aldo tem trabalhado, levando a cada um de nós, como pais e mães, a refletirem, irmãos, na nossa responsabilidade. Porque o mundo, irmãos, olha, infelizmente, tem cada vez mais caminhado para pior. E se a gente não estiver atento, não tomar cuidado, não ser vigilante, quando perceber já é tarde demais, já não há mais o que fazer. Então tudo precisa ser acompanhado, E hoje em dia, irmãos, as crianças, elas são muito inteligentes, são muito sábias, então a gente tem que estar acompanhando, Aprendem as coisas com muito mais facilidade do que a gente. Já tem aí seus 40 anos aí para mais, Então, irmãos, aí está este conselho muito importante do nosso santo irmão Aldo. Então, inclusive as suas últimas palavras aqui na mensagem, no finalzinho, ele pede para que recebam estes seus conselhos com amor, com sinceridade, para que eles possam ajudá-los, na criação, na formação dos seus filhos. Então, se não derem condições de que eles possam ajudar, eles não terão condições de poder ajudar. Então, observam, reflitam, façam o seu exame de consciência, irmãos? Porque é como diz o ditado, depois que o leite derrama, não adianta mais chorar. Não volta mais, O leite que derramou da chaleira, ele não volta mais. Entenderam? É como diz um ditado, não adianta depois que o ladrão entrar e roubar, não adianta mais se prevenir, Que ele já entrou, ele já levou aquilo que lhe foi de seu interesse, vai ficar apenas, irmãos, o prejuízo, Então a gente tem que se prevenir antes, antes do ladrão entrar, E aí está o conselho do nosso santo irmão Aldo. É um conselho muito nobre, muito importante, irmãos, porque muitos lares têm se desfeito, Quantos pais sofrem, porque os filhos estão lá no mundo das drogas, na prostituição, e tanto sofrimento, tanta angústia, Procuram e não encontram, às vezes porque falharam,
Às vezes porque não observaram. E é como diz aqui o santo irmão Aldo. Então aqui está o conselho dele, né, para nós que temos os nossos filhos, né? Então a gente tem que estar atento, né, irmãos? Porque é como eu falei, o inimigo ele sabe que o mundo é constituído por família, né? Que a igreja é constituída por família. E os irmãos sabem que o desejo dele, a vontade dele é destruir a igreja. E como ele sabe que a Deus ele não pode destruir, porque Deus criou os céus e a terra, e tudo que há no mundo, na natureza, foi criação de Deus. Então Deus ele sabe que ele não vence. Jesus ele tem esta ciência que ele também não pode vencer. Porque Jesus venceu e derrotou a morte, ressuscitando-se no terceiro dia, como é do conhecimento de todos. Então a Jesus ele sabe que ele não pode vencer. A mesma coisa, irmãos, é com a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Ele sabe que ele não pode vencer a Santa Avó Rosa e nem o Santo Irmão Aldo, porque são santos vencedores, já estão com Deus nos céus. Agora nós, ele sabe que ele pode vencer. E não só sabe, como está aí, como Jesus disse, como um leão faminto, caçando a quem possa tragar. Irmãos, dioturnamente ele não tira descanso. Se ele tentou entrar por esta porta, ele não conseguiu. Não pense os irmãos que ele vai desistir. Não, ele vai tentar entrar pela janela. Se ele não conseguir também, ele não vai desistir. Ele vai tentar entrar pelo telhado. E assim sempre vai ser. Por isso que Jesus sempre nos orientou: orai e vigiai, né? Porque o inimigo está procurando uma brecha para que ele possa entrar. E depois que ele entra, é como o ladrão, como eu falei, né? Irmãos, o arrombo é feio, o prejuízo é certo. Então, irmãos, aí está este conselho muito nobre, muito importante, dado pela Santa Avó Rosa e pelo nosso santo querido irmão Aldo. E eu tenho certeza que eles querem ajudá-los. Por isso as nossas irmãs, principalmente, né, clamem pela Santa Avó Rosa, a Virgem Maria Santíssima, que tem auxiliado muito. Isso confirmado pelo nosso santo irmão Aldo, né? Clamem por ela nas horas de luta, irmãos, nas horas de dificuldades. Não se desanimem, mas sejam fervorosas. A mesma coisa nós pais, né? Para que nós possamos, irmãos, ter condições de vencer. Mas para isso a gente precisa ser o exemplo, como aqui diz o santo irmão Aldo. Nós precisamos ser a luz, nós precisamos ser o bálsamo, nós precisamos ser, irmãos, o conforto, o porto seguro para os nossos filhos, né? Porque senão não adianta a gente cobrar, querer ensinar, né? Nós temos aqui, irmãos, uma outra mensagem muito importante também, que fala sobre o amor e a dedicação que nós devemos ter por nossa igreja. Irmãos, eu sempre falo que nós temos um privilégio muito grande de poder fazer parte desta igreja, de poder ter conhecido esta igreja. Sabe por quê? Porque após a ida de Jesus aos céus, após ele não poder mais cumprir o seu ministério terreno, e não é uma invenção minha, mas ele mesmo disse: o mundo já não crê mais em mim, porque me rejeitou e me odiou. Ele, irmãos, fez uma importante promessa de que ele não deixaria o seu verdadeiro povo sozinho, órfão, mas que ele voltaria, e que voltando, ele nos daria o outro Consolador, quer dizer, um outro santo semelhante a ele, que receberia a incumbência de convencer o mundo dos seus pecados, da justiça e do juízo, né? Irmãos, e ele disse que este santo vencendo, ele daria todo o poder e autoridade a ele. E após a ida de Jesus aos céus, após ele ter finalizado a sua missão, estado ali naqueles 40 dias com seus apóstolos, irmãos, a partir daquele momento houve-se um silêncio muito grande, né? Entre os céus e a terra. Deus não pôde mais falar com o seu povo, não pôde mais falar com a sua igreja, devido
a dureza do coração humano, né? Porque Deus, aliás, o homem tinha rejeitado, traído, condenado e crucificado aquele que Ele nos havia enviado para ser o nosso libertador. Irmãos, e após o surgimento, a restauração desta igreja, Deus voltou novamente a falar ao povo. O livro que estava fechado, selado, Ele abriu novamente. Por isso que eu disse que nós temos um privilégio muito grande. Porque se isso não estivesse dado, nós estaríamos aí como um carro sem direção, né? Um carro sem direção, os irmãos sabem que fica desgovernado, sem rumo. Nós estaríamos como ovelha sem pastor. Porque a ovelha sem pastor, ela não tem uma direção, ela segue o rumo aí, qualquer. Irmãos, e se nós estamos num governo seguro, seguindo um caminho seguro, nós temos um privilégio, como eu falei, muito grande de poder ter conhecido esta igreja, fazer parte desta igreja. Por isso que nós devemos, irmãos, ter um amor muito grande por esta igreja. Porque quantas e quantas criaturas, nós viajamos aí o país inteiro, tomamos relatos, às vezes até presenciamos, de criaturas que queriam ter a oportunidade que nós temos. Queriam estar aí nestes bancos, os irmãos estão vendo a vazio, queriam ocupar o seu lugar. Irmãos, são pessoas que vivem em tribulação, que vivem em sofrimento, angustiadas, deprimidas, pessoas que não têm paz, que não têm felicidade. Irmãos, e estas pessoas queriam ter esta oportunidade, queriam ter este privilégio, queriam ter esta honra, queriam ter esta oportunidade. Então nós que temos, que aqui estamos, nós devemos fazer tudo o nosso possível para poder valorizar este privilégio que nós temos, né? Esta honra que nós temos. Porque, como falou o Santo Irmão Aldo, nesta igreja só não tem paz, só não tem felicidade quem não quer, quem não busca, quem não valoriza. Porque nós temos tudo quando se fala, irmãos, quando se faz referência ao reino dos céus, né? Então ele diz assim, como direção da igreja, estamos aconselhando e convidando os nossos irmãos, membros do ministério principalmente, a amarem de coração nossa igreja, nossos santos, e principalmente a nossa irmandade. Precisamos a cada dia nos aperfeiçoar mais, ainda mais, né? No conhecimento da doutrina e no exemplo da disciplina. Os nossos pastores precisam e devem ser sábios e dedicados, buscarem sempre apresentar à igreja uma mensagem de estímulo, de fé, não é? E a convicção de que servir a Deus e aos seus santos, a todos os nossos irmãos. Os obreiros precisam servir com amor, precisam e devem servir com amor, com dedicação, tudo fazendo para que nossos templos e nossas reuniões sejam sempre preparadas para receber a irmandade e os nossos visitantes. Nossos regentes, músicos e coristas também devem servir o seu ministério com amor, seja ele qual for, do cântico, né, da música, regência, para apresentarem hinos que honrem e glorifiquem o nome de nosso Deus e de todos os seus santos e anjos e de nossa santa igreja. Quer dizer, para que os seus louvores não só seja apresentado aos irmãos, aos visitantes que aqui estejam, mas que possa ultrapassar o teto e chegar, irmãos, no reino dos céus, e ser por Deus e por todos os seus santos também contemplado. Então ele fala, procurem continuar sempre assim, se aperfeiçoando a cada dia no trabalho dos coros, no servir como obreiro, sempre respeitando em primeiro lugar, né, o seu colega, o seu irmão de ministério, sempre respeitando o ambiente da igreja, bem como os nossos visitantes, todas as pessoas indistintamente, né?
não importa a raça, a cor, a posição social, não interessa, né? Mas façam as suas reuniões e ensaios sem contendas, discussões e nem desavenças, pois a discórdia não faz parte do Espírito de Deus, mas traz graves consequências para a obra desta Santa Igreja. Lá no reino dos céus, irmãos, há uma paz imensa. Lá nos céus não existe esse tipo de coisa, né? Lá todos os santos e anjos se amam, assim como a Deus. Lá não existe discórdia. Irmãos, e se esta igreja na terra é um pedaço dos céus, por que ela tem que ser diferente? Ela não pode ser diferente, né? Se ela é um pedaço dos céus na terra, e se nós somos parte integrante do corpo de Cristo, nós precisamos e devemos ser como no reino dos céus, né? Então ele diz assim, devem ter em mente que os irmãos não foram chamados e escolhidos para combaterem contra o Espírito de Deus, mas para ajudarem a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo a prepararem um povo para Deus. Então esta é a nossa missão. Então onde há, irmãos, contendas, onde há brigas, onde há discussões, há desavenças, esse tipo de ação, esse tipo de procedimento está contra a Deus e aos seus santos, está combatendo, né, aos seus santos. E isso, como diz aqui o Santo Irmão Aldo, traz uma consequência muito grave para a igreja. Entenderam? Observe, os irmãos, que lá no passado a igreja dos apóstolos, por exemplo, não venceu. Não foi por culpa deles, não. Não foi por falta de amor deles. Não foi por falta de interesse. Eles lutaram muito. Irmãos, como eles sofreram. Os irmãos sabem, são conhecedores. Nós tivemos deles que foram presos, foram degolados, mortos. Irmãos, tudo isso por defender a obra. Foram perseguidos, né? Mas a igreja não venceu, não foi por causa deles, não. Não foi por falta de interesse deles, por falta de amor deles. Eles lutaram muito. Fizeram tudo o que estava ao alcance deles. Mas a igreja não venceu porque o povo não permaneceu unido. Após a ida de Jesus aos céus, a igreja não permaneceu unida. Não permaneceu fiel. E por esta razão, ela não pôde vencer. Irmãos, hoje não é diferente. Para que esta igreja possa vencer na terra como igreja dos céus, o povo precisa estar unido. Entendeu? Porque onde não há união, Deus não pode estar. Como que Deus vai poder estar no meio de um povo, no meio de uma igreja, no meio de uma família onde o respeito não existe? Onde o amor não existe? Não é? Como que Deus vai poder estar no meio de um povo assim? Não há, né? E ele não estando, quem vai estar naquele lugar, né? Então ele diz assim, prezados irmãos e irmãs, a igreja é o tabernáculo de Deus aqui na terra. Portanto, é um lugar sagrado e que deve haver muito respeito, amor, união e devoção. Havendo estas virtudes, Deus está presente. E não só está, como Ele vai nos ajudar a vencer todo e qualquer problema ou dificuldade, por maior que seja. Entendeu? Então ele diz assim, esperamos muito respeito e união entre o povo, principalmente nos membros do ministério, como pastores, presbíteros, diáconos, diaconisa, regentes, músicos, coristas, porque nós somos exemplo. Precisamos ser, né? E devemos ser, irmãos, exemplo para os demais. Entendeu? Os irmãos, nós que fazemos parte do ministério, somos exemplo, precisamos ser exemplo para os demais, né? Principalmente para aqueles mais novos que estão
começando a frequentar a nossa igreja, né? Então ele diz assim, ó, devem se amar, ajudar uns os outros, sempre sem fazer acepção de pessoas ou de cargos, né? Pois diante de Deus e de seus santos não existe distinção. Para Deus, irmãos, não existe diferença nenhuma entre o homem e a mulher. Para Ele todos são iguais. Essa diferença é aqui na terra. Lá nos céus, irmãos, não existe diferença de raça, de cor nenhuma. Todos são iguais. Iguais. Entendeu? Não há diferença nenhuma. Não há tratamento diferente. Mas ele diz assim, ó, sejam unidos e trabalhem sempre com boa vontade, dedicação e amor, pois os que assim fizerem estarão ajuntando tesouro nos céus e serão abençoados enquanto viverem aqui na terra. Prezados irmãos e irmãs, aceite estes conselhos e orientações, pois como conselho administrativo da igreja queremos o vosso bem e o progresso em todas as atividades, tanto da igreja como na vida pessoal. Irmãos, está aí este conselho. Conselho da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Como eu falei no início, eu não sei se os irmãos lembram, relembrando aquilo que já dizia o Santo Irmão Aldo, palavra dele, quando ele falou que o objetivo principal da mensagem dele, da mensagem desta igreja, não é colocar este contra aquele ali, denegrir ninguém, desmerecer ninguém. Ele disse, mas é para o seu bem, para a sua felicidade e para que tenham para o seu espírito todas as virtudes que são qualidades, né, que Deus exige para que possamos fazer parte do reino dos céus. Então, irmãos, o objetivo principal da mensagem é este, os irmãos podem ter esta certeza. O objetivo principal do conselho dele é este. Agora, cabe a cada um fazer a sua reflexão, não é? Fazer o seu exame de consciência, entendeu? E se porventura, irmãos, houver a necessidade de fazer alguma coisa, há tempo ainda, né? O que não pode deixar para amanhã, porque amanhã pertence a Deus, entendeu? Por isso, irmãos, para encerrar a nossa reunião, eu vou fazer uma pergunta. Os irmãos não precisam responder, responda para si mesmo, né? O senhor, a senhora, você jovem, já parou um pouquinho para pensar, para meditar, né? E se hoje fosse o último dia? Eu não estou colocando medo de ninguém, mas é verdade. Eu não sei o que pode se dar daqui a alguns minutos, né? Dessa porta para fora. Amanhã, na segunda, de volta para o trabalho, ou do trabalho para casa, e aí? Nós não sabemos, não é? Isso pertence a Deus. Então, por isso que eu falei que o amanhã pode ser muito tarde. Entenderam? Então, você tem que fazer alguma coisa, tem que fazer agora. Entendeu? É como os irmãos cantam aí, né? Hoje é dia de salvação, amanhã o que será? Só Deus para falar, irmãos, para garantir, né? Vamos ouvir ainda uma mensagem cantada pelo coral, né? É o CS 340. Assim é o amor do irmão Aldo.
Assim é o amor do santo irmão Aldo, nosso profeta é tão adorado, que luta pela Igreja Apostólica. O seu povo muito amado. Agradecemos a Senhora, ó Santa Rosa, também a ti, ó Virgem Maria, por ter nos dado nosso querido irmão Aldo, com tão nobre missão. Assim
uma vez eu quero agradecer a todos, pela sua atenção, presença. E agora convido os que puderem, por gentileza, se colocarem em pé. Todos em sentido de reverência, de cabeças curvadas, olhos fechados. De mãos estendidas aos céus, nós iremos então fazer a nossa oração. Oremos. Bondoso Deus, querido e eterno Pai, bendito e amado Jesus, neste momento nós chegamos ao final da nossa santa reunião desta noite. Muito agradecidos a Ti, ó Pai, não só pelo dia de hoje, não só por esta reunião, mas pela vida e principalmente pelos conselhos que nós recebemos nesta noite. Conselhos a nós pais, muito importantes, não é? Conselhos muito valiosos também, falando sobre o amor que nós devemos ter pela igreja, por esta oportunidade, Pai, que o Senhor tem nos concedido, para nós nos reaproximarmos do Senhor e termos, porém, o direito da salvação eterna em nossa alma. E agora, Santa Avó Rosa, finalizando esta santa reunião, aqui estão diante do altar os teus filhos. Eu não sei o que cada um deles estão atravessando, ou passando, ou merecendo. E é por isso que eu quero pedir à Senhora Jesus, ao Santo Irmão Aldo, que os conceda aquilo que eles estão merecendo. Às vezes passando por uma luta muito grande na família, no lar, às vezes com dificuldades na educação, na criação dos filhos. Eu não sei, Vó Rosa, o que cada um está a enfrentar. Não conheço as suas lutas, o tamanho dos seus problemas. Mas eu entrego, Mãe, nas tuas mãos, nas mãos também do nosso santo e querido irmão Aldo. E agora eu peço por eles e por estes cujos nomes aqui estão nesta caixa de pedido de oração. Eu, Santa Avó Rosa, suplico a tua misericórdia para aqueles que estão sofrendo, passando por alguma luta, algum problema, às vezes doentes, passando por alguma enfermidade, às vezes já desanimado, às vezes já de cabeça baixa. Eu suplico à Senhora Avó Rosa, que a Senhora os reanime, os vivifica, os dê coragem, saúde, prosperidade, bênçãos, aquilo que merecerem. E se porventura não estiver merecendo, que mesmo assim a Senhora possa os ajudar, os dar condições de merecerem. E agora recebam, irmãos, a graça e a bênção do nosso Deus, Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, e do nosso santo e querido profeta irmão Aldo. Irmãos, e se não receberem assim de imediato, não duvide, não se desanime, não se esmoreçam, lembrem do conselho de Jesus, faça a tua parte que eu te ajudarei. Amados, tenha esta certeza, procure fazer a sua parte, sendo fiel, sendo bom testemunho, dando bom exemplo. E fazendo assim, com certeza, eles farão a parte deles também. Por tudo, Vó Rosa, a nossa gratidão sincera hoje e sempre. Amém.